Chegamos em 2018 e, para não fugir à tradição, iniciamos, sob o ponto de vista político, com problemas muito difíceis de serem resolvidos. A deputada Cristiane Brasil, escolhida, nomeada ministra do Trabalho, é condenada a pagar R$62 mil de indenização. Resiste até os dias de hoje o pagamento de um ex-motorista seu. Eu vou repetir. A ministra do Trabalho do Brasil não pagou ao seu funcionário, ou seja, sequer assinou a carteira do seu funcionário e hoje resiste pagar uma indenização condenada em última instância pela Justiça do Trabalho. Seus bens já foram penhorados, inclusive para garantir o pagamento dessa dívida. Como tudo que está ruim pode ficar um pouco pior, eu vou piorar um pouquinho mais. O deputado Nelson Naim, suplente da hoje ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, irmão do ex-governador Garotinho do Rio de Janeiro, preso até recentemente, esse deputado, vou repetir o nome dele, Nelson Naim, que vai assumir o lugar da deputada Cristiane Brasil, condenado a 12 anos de cadeia por estupro de vulneráveis. Isso mesmo. Condenado a 12 anos de cadeia por estupro de vulnerável e vai ser deputado federal no lugar da ministra do Trabalho. Não preciso dizer mais. Começa assim 2018. Estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Este programa vai ao ar originalmente aos domingos, às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras, às 22 horas. O programa de hoje tem um convidado especial. Nós trouxemos aqui o ex-deputado e ex-ministro Paulo Lustosa da Costa, que, como todos sabem, foi também secretário de Planejamento aqui no governo do estado do Ceará. Para debater com o deputado Paulo Lustosa, nosso convidado, nós temos hoje as presenças dos nossos debatedores e colaboradores permanentes do programa, o doutor Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e o também professor e membro da Academia Cearense de Jornalismo, Roberto Martins Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação do nosso convidado, ex-deputado e ex-ministro Paulo Lustosa da Costa. E para debater com o Paulo Lustosa, nós temos os nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. Eu quero começar o programa, desde já agradecendo aos senhores pelas participações, é o primeiro programa do ano, gostaria de ouvi-los, qual a percepção, sob o ponto de vista ético, moral, político. Uma ministra do Trabalho que não paga as obrigações salariais e sociais dos seus funcionários. E um deputado condenado por estupro, assumindo a vaga da então deputada, hoje ministra. O que lhes parece para o momento político que nós estamos vivendo aqui? Deputado Paulo Lustosa, eu quero começar com a sua opinião, com a sua experiência de ex-deputado que foi e conhece muito bem aquela casa. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de participar desse programa e ter o privilégio de estar aqui ao lado de duas figuras que eu tenho respeito e admiração. Um deles foi o chefe da minha mãe por muito tempo, na Procuradoria da Fazenda Nacional, e o outro eu já conheço também de longas datas e contatos. E eu começaria dizendo o seguinte: a primeira coisa dessas revelações feitas por você agora,
que gera indignação, uma certa revolta da população em relação a esses fatos, é que eles só surgem porque nós vivemos uma nova era no país, uma era muito interessante, que é a era da transparência. As coisas não se fazem mais, como dizia o meu mestre Roberto Martins Rodrigues, a sorrelfa. As coisas ocorrem de maneira aberta do conhecimento geral da população. Isso faz com que a gente sinta que se vive num momento que a tendência é que o processo venha a melhorar. Essa própria transparência nos dá um indício de que nós estamos aprimorando o processo. Aí muita gente vai dizer, com visões pessimistas, vai dizer, mas cada dia acontecendo essas coisas, não, acontecendo, elas já aconteciam há muito tempo. Vir à tona, estão vindo exatamente nessas circunstâncias. Eu acho que é muito desagradáveis, são desagradáveis fatos, mas ele já vem se repetindo já várias vezes. E o quadro político piorou tanto no Brasil, a qualidade da classe política e dos quadros à disposição dos dirigentes, que dentro das composições políticas, dentro dos acertos, é difícil encontrar alguém que não seja aí ligado a Lava Jato, com um processo disso, daquele, aquele outro. Claro, poderia ocorrer diferente. E aqueles que poderiam assumir posições dessa natureza, esses não aceitam de maneira nenhuma participar do processo político e administrativo do país. O professor Roberto, um dos princípios basilares do sistema republicano, e o Brasil não pode ser exceção, embora esteja na exceção pelo descaminho, é ética, moral, política de austeridade, enfim, esses princípios mais elementares. O que é que acontece com a República Brasileira, que aí ocorre exatamente o oposto do que principia o sistema político? Onde está a gênese dessa preferência, digamos assim, da nossa elite dirigente por postura como essa? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha alegria e da honra que eu sinto em estar nesse programa ao lado do Reginaldo, sob a sua liderança e principalmente com a participação do nosso grande ministro e amigo, Paulo Lustosa da Costa. Por quê? Porque a coerência no mundo político é a mesma coerência do amor, é a mesma coerência da vida empresarial. O homem é incoerente de nascença. Ele passa a defender aquilo que ele faz na escuridão, na suposição de que as pessoas não vão saber do que ele está fazendo, né? E isso hoje está sendo desnudado. Eu acredito, como o nosso ministro Paulo Lustosa, que há um processo de renovação das atitudes, das atividades humanas em geral. Há maior fiscalização do povo. O povo reclama em altos brados, às vezes, até brigando, né, fisicamente. A mídia, apesar dos grandes pecados que continua tendo, né, subordinada a interesses, nem sempre que podem ser declarados, podem ser visualizados, mas a mídia mesmo se encarrega de fazer uma fiscalização mais corrente, mais frequente, mais ostensiva. Então, esse negócio, por exemplo, da escolha do fulano de tal ou da fulana que não paga o seu empregado, se você for fazer um levantamento na área doméstica de quem cumpre a legislação trabalhista, nós vamos tomar um susto. Porque eu moro num prédio de classe média, o apartamento não é meu, sou inquilino, e dos 15 andares que o prédio tem, dois apartamentos por andar, nem metade assina a carteira ou paga devidamente o seu empregado. Então isso é normal, a pessoa... para que existe aí toda uma figura profissional de que os empresários lançam mão para diminuir o pagamento dos impostos? Roberto, eu só querendo concordar com essa visão objetiva sua. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem expectativas, quer dizer, como um país emergente, país
jovem, a gente tem expectativas sobre o que possa ocorrer, possa mudar, o que possa se verificar no país, inclusive tem mudança de valores, conceitos e tal, muito acima daquilo que o tempo poderia nos permitir alcançar. Então é o seguinte, o que a gente tem às vezes é um problema de esse gap, essa diferença de tempo entre as nossas aspirações e sonhos e aquilo que a sociedade pode fazer em termos de transformação, que não é tão rápido assim. Então a gente está vivendo um momento que é contraditório. Ao mesmo tempo, a transparência de tanta coisa suja, errada, que não havia no passado, mas que havia que a gente não sabia. Esses fatos haviam, mas a gente não sabia, é fato. E que a gente vê uma atitude da população, da sociedade civil organizada, da mídia, dos segmentos políticos, todos eles buscando essa difusão, divulgação, envolvendo a sociedade nesse processo de transformação. Deixa eu trazer o Dr. Reginaldo Vasconcelos para essa discussão na seguinte perspectiva. Embora compreendendo e corroborando da opinião do professor Roberto Martins Rodrigues sobre os fatos reais dessa tendência a não se respeitar os direitos trabalhistas, e ele citou exemplos muito claros, eu quero só fazer uma pontuação para que seja feita a sua percepção, Reginaldo. Há um padre que prega o evangelho e, portanto, o comportamento cristão o máximo possível longe do pecado. A ele, quando pego neste pecado, fora da moral, esta carga é muito maior sobre ele. Deveria afinal, ser, né? Porque afinal... Resumidamente. A um ministro do trabalho, não é lícito que se seja ministro para fazer cumprir as leis trabalhistas para 204 milhões que povoam esta nação. Negar. É nessa perspectiva que eu queria lhe colocar. Para demonstrar assim, não dá porque é uma realidade se aceitar com naturalidade. Arnaldo, eu sou Reginaldo, crítico. Antes de você dizer, eu queria só... Porque Acrescente. na minha idade a memória é rápida, de repente eu me esqueço. Vai lá. Mas eu acho o seguinte, que tudo isso é muito bom e a gente tem, como disse o ministro Paulo Stossa, a gente tem sempre a esperança. Só que o tempo não é tão rápido quanto se poderia desejar. Mas o que eu vejo é o seguinte, é que a escolha dos dirigentes, ministros, secretários, o governante maior que podia escolher, ele tinha cuidados. Isso realmente é verdade. Mas o que está acontecendo hoje, a escolha do ministro, não sei o quê, é uma consequência do governo que aí está. E eu chamo governo porque não tem outra palavra. A colocação que vale para a apreciação dele é o seguinte: quando você inventou esse processo no Brasil de presidencialismo de coalizão, Isso é um absurdo. e por detrás dessa Ou tal palavra semi-presidencialismo. por que isso trás não dessa existe. palavra vai Coalizão. permitir o quê? Que toda negociação seja possível e como a negociação é possível, conchavos você possíveis. possa acertar todos os acordos, conchavos, etc. E dentro disso, no bojo disso vai vir o quê? Vai vir o atendimento de interesse específico de A, B, C, para garantir essa sustentação. E aí você vai ter essas excrescências que fogem àquilo que era no passado, como você bem mencionou. No passado você olhava a competência técnica, a capacidade moral, Havia uma antecedentes, preocupação com a os idoneidade. preocupação dominante com esses aspectos. O que hoje não, hoje tem o quê? O pragmatismo irresponsável, eu diria, nesse processo político. Arnaldo, eu vou mais longe porque eu sou crítico. Você citou aí dois parlamentares. A futura ministra... Deputado Cristiano Brasil e o deputado suplente. Nelson Naim, seu suplente. Eu vou mais longe, eu sou crítico da tal da democracia representativa, porque ela é uma farsa. Você não vota em quem você quer. Você opta... O sistema no Brasil, né? Do Brasil. Você tem que optar entre meia dúzia de indivíduos indicados por partidos, que são, as mais das vezes, grupos de interesse, e você tem que escolher ali o menos pior. Se eu pudesse votar para presidente, eu votava aqui no deputado Paulo, que eu conheço, sei que é um homem sério. Qual é a diferença dele para Dilma, dele para o Lula? É muito superior, inclusive, ou para o capitão lá que está concorrendo. Né? Então, mas eu não posso votar nele, eu não posso votar em mim.
teoricamente, eu como cidadão tenho o direito de votar e ser votado, mas eu não posso votar em mim. Se você for candidato a alguma coisa. Mas eu preciso ser candidato, ser candidatado por um partido. Então isso já está errado. Não é? Então o partido coloca lá quem ele quiser, sem examinar o passado, a vida pregressa do sujeito, bota um homem condenado por estupro. Não é? Agora, especificamente em relação à deputada, eu quero discordar da mesa, inclusive do nosso mediador presente. À vontade. Primeiro, porque nós não conhecemos os autos. Você falar de processo sem conhecer os autos, a mídia pega, a moça tem processo. Depois, qualquer cidadão, qualquer um de nós, Arnaldo, eu falo como advogado, pode ser alvo de uma reclamação trabalhista. Qualquer dona de casa, qualquer Mas eu não estou falando de processo de reclamação, estou falando de sentença transitada e julgada. Não, mas é uma reclamação trabalhista. E a lei trabalhista é muito favorável ao empregado. E a lei trabalhista, até recentemente, agora está havendo uma mudança, não aceitava que se fizessem pactos. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente que tinha uma mãe doente, uma cuidadora com carteira assinada e registrada direitinho. Chegou na época das férias, período fatal, ela chega e diz, olha, você vai entrar de férias, eu vou contratar uma outra pessoa, vou gratificar para ficar no seu lugar. As férias são remuneradas, você vai para casa. Ah, não faça isso comigo, porque eu não tenho o que fazer em casa, eu preciso de dinheiro, e já me afeiçoei a senhora, sua mãe, queria cuidar dela, fico preocupada. A senhora me paga o que ia pagar a outra. A moça acedeu. Em seguida, ela procurou um advogado e entrou. A pessoa não pode trabalhar, a culpa é da patroa que atendeu. Então, você não sabe o que está acontecendo na Justiça do Trabalho. Mas eu não acho que isso seja contra ela. Deixa eu te fazer uma ponderação aqui. Faça. Não em socorro, que não precisa, do nosso coordenador dos debates aqui, o apresentador. O que acontece é o seguinte, a gente não pode ser, digamos assim, indolente, a gente não pode ser condescendente, a gente não pode fugir de determinados limites éticos, morais, etc., de cobrança do comportamento, da atitude daqueles que assumirão posições de poder. Isso a gente não pode, nisso aí eu concordo com ele, não pode. É claro que cada caso tem que ser examinado à luz, como você colocou, não, das Paulo, informações. porque se fosse o seguinte, se constatasse que ela era uma empresária com enorme passivo trabalhista, que ela praticava com seus empregados condição degradante, de escravidão, aí é diferente. Não é? Mas um particular está sujeito a uma reclamação trabalhista. A gente não pode considerar que isso seja... Eu só concluí aqui essa colocação, mas eu acho que a gente tem que ser... labéu contra a pessoa. A gente tem que ser duro, como quase que impiedoso, na cobrança de comportamentos, de atitudes, etc. Mesmo da pessoa pública. Da pessoa pública. Está assumindo um cargo público, essa pessoa, se a gente não pode cobrar competência, capacidade técnica, etc., embora isso seja objeto de discussão, mas essa questão de passado, de antecedentes, etc., esse deve ser o mínimo a ser cobrado. E o que acontece, só para concluir, porque estão chamando de um intervalo, o que acontece é que a Cristina é filha do Roberto Jefferson. Perfeito. Com isso, ela leva uma carga de suspeições... negativa, muito forte. Suspeições, eu não estou dizendo que eu admiro o Roberto Jefferson como um parlamentar competente, brilhante, um discurso extremamente interessante. Criminalista. Mas ele tem uma história que foi um pouco complicada, essa história do que o Brasil sempre permitiu, né? Essa coisa, né? Todo mundo vai levando, vai aceitando certas condescendências e certas atitudes. E essa história dele, de certa maneira, cria para a filha um comprometimento, não predisposição, uma predisposição de alguém que está julgando, de achar que, olha, essa menina, além de não ser competente... É filha do Roberto. É filha do Roberto. Ele era um resgate, ele disse, a indicação da minha filha é um resgate da minha decência, da minha moral, tudo. Mas vejam bem, o que está em discussão não é se a lei trabalhista protege ou não o empregado, o que não é verdade. Ela existiu para equilibrar o que era desequilibrado. O Lindolfo Collor foi o principal autor Mas a risca é que da legislação trabalhista no Brasil, né?
tinha uma visão social, cultural homem. muito importante. Rudolfo Collor, avô Mas, na do verdade, ex-presidente Fernando há uma Collor. desigualdade ainda Atual hoje. senador, né? Apesar da CLT, uma vez eu fui arguído por uma senhora que mora no mesmo prédio, eu morava. Será verdade que a minha empregada, a minha cozinheira, que foi da minha mãe, depois passou para mim há 20 anos, se eu levava ela para a mesa do almoço, eu fui obrigado a ser até grosseiro. Eu digo, levo, ao contrário de alguns maridos daqui, que quer levar para a cama e não tem competência. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Desculpe aí a minha Não, grossura, vou fazer, mas Mas vai ficar. essa que é a realidade, doutor. Iniciar a resposta. Se o patrão rico fosse mais inteligente, que a maioria das fortunas são inexplicáveis. Deixa eu É fazer. outro assunto. Não, mas se ele Vamos fazer um fosse intervalo mais e recomeça inteligente, contigo. ele queria que o pobre crescesse, porque o lucro dele era maior. Bom, no o que mercado pese- de consumo, no que quem pese- sou eu para falar nisso, diante de um mestre como o Paulo que Lustosa, é mas... No que pese aceitar todas as ponderações e contrapontos feitos em relação a isso, eu me valho aqui de um dito popular: se a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer aos políticos, aos homens públicos, não basta parecer sério, tem que ser. Eu faço o intervalo e já voltamos com mais um bloco do programa Observatório. Um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Esse programa vai ao ar aos domingos, originalmente às 23 horas, com reprises às segundas e sextas-feiras, às 22 horas. Você também pode sintonizá-lo pelo YouTube ou pelo canal 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, participam do programa de hoje os nossos convidados, professores debatedores, Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Paulo Lustosa da Costa. E estamos discutindo essa questão da ética pública na política brasileira. A pergunta que eu quero colocar para que os senhores possam discutir nesse instante vai sequenciando essa discussão do primeiro bloco numa outra perspectiva. Uma coisa é o comportamento, seja ele qual for, né, dos homens que compõem a senda política. Outra é a visão do presidente da República, da gestão, e o cuidado que ele deve ter com as indicações daqueles que vão compor a sua equipe. Este governo atual parece que primou exatamente pelo contrário, né? Porque se você examinar desde os ministros da antessala do seu gabinete, né? Leia-se Moreira Franco, né? Eliseu Padilha, só para citar esses dois mais emblemáticos, né? E agora alguns outros, ele prima exatamente por indicar pessoas com todo tipo de envolvimentos que não recomendam compor um governo num sistema, mesmo sendo como o nosso. Eu quero retomar com você, Reginaldo, que foi o último a falar nesse bloco. Aí, Arnaldo, é o problema do presidencialismo de coalizão. De coalizão ou de cooptação? O Temer fez uma metade do seu ministério de pessoas competentes, né? A começar pelo Meirelles, esse rapaz que está saindo, que vai sair da saúde, disse que é muito bom, etc. Mas ele tinha que cooptar pessoas para obter presidencialidade, com condição de ser presidente, condição de aprovar as coisas. Então, essas pessoas que ele colocou, que não são flor que se cheire, são pessoas que têm poder político para conseguir os votos. É a explicação que eu tenho.
É porque é o seguinte, você tem o rebote negativo, que eu chamo, do garantismo penal. Quando você diz, numa lei, Arnaldo, que o sujeito que tem uma condenação em trânsito em julgado ou tenha tido a condenação confirmada em segundo grau, é ficha suja, subliminarmente você diz que o sujeito que é condenado só no primeiro grau, ele ainda não é ficha suja, e ele é. Esse camarada passou por um inquérito, esse inquérito foi para o Ministério Público denunciou, um juiz ou um tribunal decidiu, um tribunal de júri, seja o que for. Apenou. E esse sujeito, ele não tem mais uma conduta ilibada, ele não tem mais uma vida pregressa totalmente limpa, embora ele ainda possa ser primário, porque não teve uma condenação definitiva. Então, entendeu? Você, quando diz que só é ficha limpa a partir daquele ponto, acha que está fazendo um bem, e você está deixando no ar que o sujeito, um pouco menos do que isso, tem ficha limpa e não tem. Reginaldo, eu voltaria ao seguinte, eu acho que quando